Bem no coração do Parque São Jorge, junto ao bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis, pulsam forte o amor, a luz e a fraternidade. Ali está localizada a SCEE, Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, uma casa que irradia energias amorosas, presencial e à distância. A SCEE nasceu da união de alguns corações para acolher, abraçar e divulgar essa doutrina maravilhosa. E assim temos como meta essas 3 palavras: amor, respeito e estudo. Seja bem-vindo à nossa casa. Um dos pilares da Casa Espírita é o estudo. Um amplo espaço é destinado às exposições doutrinárias, dirigidas ao público de forma presencial e também pela internet. Aqui é a nossa sala de passe, um momento lindo de conexão muito estreita com a espiritualidade e de conforto a todos que chegam até nós. Nós temos todos os equipamentos para levar a doutrina espírita em lugares que muitas vezes a Casa Espírita ainda não chegou. Também nesta sala são feitas as pesquisas e estudos do grupo que há mais de 13 anos trabalha com a transcomunicação instrumental, TCI. Um acervo de mais de 1000 obras de literatura espírita está à disposição dos interessados na livraria e biblioteca da SCEE. São obras clássicas e complementares, literatura infanto-juvenil, apostilas e romances espíritas. E chegamos agora à Sala das Violetas. Aliás, todas as nossas salas recebem um nome de flores. Vamos entrar? Aqui são realizados cursos práticos e teóricos da mediunidade e grupos mediúnicos. Bem-vindos à Sala dos Girassóis, mais um espaço aos grupos mediúnicos e para estudo da doutrina espírita. A nossa casa possui também vários espaços reservados à evangelização infanto-juvenil, uma ação importante, pois é o período em que as crianças e adolescentes assimilam melhor os ensinamentos da doutrina espírita e, assim, são melhor preparados para assumir funções no futuro. Além de tudo isso, a nossa casa ainda dedica uma atenção especial aos trabalhos de irradiação, ao atendimento fraterno, cursos de capacitação e ações de assistência social com o programa Pacotinhos de Amor. Mais de 470 enxovais foram entregues aos bebês e gestantes em apenas 2 anos. Também iniciamos o projeto SCE Medita, Meditação Coletiva Mindfulness, via internet. O projeto SCE Integra, envolvendo toda semana um palestrante de cada URI das 16 regiões de Santa Catarina. Corações que Falam é nosso mais recente projeto, que é a implantação da língua de Libras em nossas atividades e palestras. Desenvolvemos também o projeto Rede Fraterna, criando uma equipe integrada com várias casas espíritas em um sistema de atendimento fraterno virtual. Buscamos com essa iniciativa a união dos atendentes pela mesma causa. Assim, agradecemos a Jesus por todas as oportunidades. Sintam-se abraçados em seus corações. Olá, nós da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas convidamos toda a comunidade surda a se juntar a nós nas palestras online todas as quartas-feiras às 20 horas. A meditação online todas as segundas-feiras às 19h45 e a estarem sempre em contato conosco para se informar sobre os cursos que oferecemos dentro da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos à SCE. Nos encontramos segundas e quartas-feiras no Instagram, Facebook ou YouTube da SCE. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa exposição doutrinária desta noite. Em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas,
Agradecemos a Sandra Cusseira, né, de Chapecó. Hoje irá nos trazer o tema Paulo e Estevão. Um texto de um livro, uma experiência maravilhosa que certamente todos, quem não leu, acredito que irá ter vontade de ler esse livro maravilhoso. Então, para iniciar a nossa exposição, vamos começar, como toda atividade espírita, com a prece. Fintamos nossos corações sendo envolvidos por carinho, amor, abraçados pelo nosso mentor, amigo, companheiro, companheira. Sintamos também os nossos lares, aonde quer que estejamos nesse momento. A luz, a paz e a harmonia. Pedimos aos amigos espirituais as boas intuições, as boas energias, e que tenhamos todos uma noite repleta de conhecimento e boas energias. Bem-vinda a nossa expositora, e assim iniciamos a exposição dessa noite com muita paz e muita luz. Que assim seja. Vamos lá, vamos então, Sandra, seja bem-vinda à nossa casa. Estávamos conversando agora há pouco sobre que a casa é nossa. Essa será a primeira de muitas oportunidades. Lembrando que nós estamos utilizando o SC Integra, que é trazer palestrantes de toda Santa Catarina, de todas as URIs, a conhecê-los, não é? Bem-vinda, e a palavra é sua. Vamos lá. Obrigada, Luciano. Muito obrigada. E de antemão eu gostaria de parabenizar a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas por essa iniciativa. Porque, como costuma dizer um grande amigo meu, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então esse projeto de integração é de fundamental importância. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, em que nós estamos mais afastados das nossas atividades costumeiras que nós costumávamos, né, habituados estávamos de toda semana estarmos na casa espírita em algum tipo de atividade. Então essa iniciativa é de suma importância. Antes de mais nada, a gente agradece, né, então, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que de modo virtual, mas abraçando irmãos de outras partes do estado, de outras URIs, para que a gente possa comungar. E rogamos também a Jesus que abençoe a todos nós que aqui estamos reunidos em seu nome, para que possamos estudar um pouquinho, conversar, na verdade, a respeito desta obra gigantesca. Paulo e Estevão, tema da nossa noite de hoje. E que, na verdade, apesar de ser uma obra literária da mais alta qualificação no sentido da literatura, e se desencarnados pudessem concorrer ao Nobel de Literatura, certamente essa era uma obra que mereceria esse prêmio. Mas ela é muito mais do que um romance. É muito mais do que uma história, porque os fatos que estão aqui gravados, eles são reais. Essa obra constitui-se dos bastidores de Atos dos Apóstolos.
que é o que, via de regra, o público em geral tem em mãos de notícias das primeiras atividades dos apóstolos após a crucificação do Cristo. E muito mais do que isso, ela é um repositório de vidas e de testemunhos. Aqui estão grafados os movimentos que custaram o sangue, o suor e as lágrimas daqueles apóstolos resolutos e dos cristãos anônimos da primeira hora do cristianismo. Então, é com muito respeito que a gente fala dessa obra, e guardando assim a plena noção de que é impossível, num tempo que nós temos aqui, 45, 50 minutos, né, quiçá 60 minutos para conversar, a gente conseguir esgotar essa obra, absolutamente. Então, a nossa proposta, pela densidade e extensão da obra, não é nós nos fixarmos em alguns recortes, como às vezes é da escolha dos expositores, claro, isso fica em cargo de cada um, mas que a gente possa dar um sobrevoo, sabe, um voo panorâmico sobre toda a obra, e aí a gente vai dando uns rasantes, para conseguir olhar mais de perto determinadas situações, e poder dali extrair lições vivas para as nossas vidas. Porque senão não faz sentido. O propósito da doutrina espírita é trazer o Cristo vivo para as nossas vidas. É tirar aquele Cristo que nós nos habituamos a ver crucificado na parede e trazê-lo vivo, como amigo de todas as horas. Porque todas as lições desta obra, elas não são lições para Paulo, para Simão Pedro, para Silas, para Barnabé, para João, para Tiago. Elas são lições para nós outros. Então, nesse arcabouço de luzes que constitui essa obra, e eu estou aqui passando a mão porque eu estou com ela aqui comigo, né? Nesse arcabouço de luzes, nós entrevemos como que Jesus age nas nossas vidas. Quando a gente de boa mente nos entrega aos propósitos que ele traçou para nós e quando a gente resiste a eles. Porque essa é a história de Paulo. Havia um plano para Gesiel e para Saulo de Tarso. Mas Saulo rejeitou esse plano. Gesiel estava pronto para abraçá-lo. E Saulo rejeitou. Então a vida lhe cobrou de uma forma muito mais cara que ele voltasse ao caminho que Jesus tinha planejado para ele. Então, nessa proposta, nós vamos começar pelo prefácio, porque ali já há um detalhe digno de um dos nossos rasantes. Porque tanto se falou sobre a história de Paulo, tanto se fala, tanto se escreveu, até música nós temos, né? Nós temos a música do Legião Urbana, do Renato Russo, que fala a respeito da carta aos Coríntios, né? Que a respeito de poder falar todas as línguas dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, nada seria. Nós temos Tim e Vanessa, que musicou também a história de Paulo de Tarso de uma forma belíssima. Então, Emmanuel, já no prefácio, sabendo que nós nos perguntaríamos o porquê de mais uma obra falando de Paulo, ele esclarece com muita adequação, com muita acuidade. Ele diz: nossa intenção seria trazer novos informes a respeito da vida de Paulo e de Estevão? Seria render mais uma homenagem ao grande apóstolo dos gentios? Então ele nos diz: informações sim, porque para alcançar os objetivos aos quais nós nos propomos, nós precisamos passar por ali. Mas homenagem de forma alguma. Porque o espírito da envergadura de Paulo de Tarso, ele não precisa das nossas mesquinhas homenagens. Essas são palavras de Emmanuel. Mas o propósito da obra é basicamente dois. São dois propósitos. O primeiro, desculpem porque esse tempo seco, eu não sei como é que está no resto do estado,
Mas aqui em Chapecó a gente está com uma umidade de Brasília. E aí a alergia é complicada. Mas são dois então, retornando. São dois objetivos. O primeiro deles é nos despertar para o esforço individual que nos cabe nessa jornada de ascensão ao Cristo. Porque, via de regra, quando se fala em Paulo de Tarso, nós nos fixamos, ou a maioria das pessoas que abordam o tema se fixa, ou na visão do Cristo na estrada de Damasco, inclusive dando a entender que Paulo foi uma espécie de privilegiado porque recebeu a visita pessoal do Cristo, como se nós não recebêssemos. Como se cada um de nós não tivéssemos o próprio chamado. Então, ou se detém ali, ou se detém no Paulo apóstolo, né, o seu apostolado. Mas poucos se debruçam a estudar, a refletir sobre a jornada deste homem, para que ele saísse do Saulo de Tarso, orgulhoso da sua raça, da sua formação religiosa, do título de cidadania romana que tinha, até alcançar aquele Paulo de Tarso, que sofreu açoites, pedradas, sofrimentos dos mais atrozes, por fidelidade ao Cristo, vai uma distância que é o propósito para cada um de nós. Então, a nossa abordagem será essa, será em relação à jornada. E esse é um dos fundamentos, um dos propósitos. Inclusive, Emmanuel fala da nossa posição acomodatícia nos dias de hoje. Porque ao tempo dos primeiros cristãos, eles precisavam se reunir nas catacumbas, escondidos, porque eram alvo de perseguições. E hoje nós estamos comodamente aqui reunidos, nas nossas casas, ao lado dos nossos familiares, aguardando o tempo de podermos retornar presencialmente às nossas casas espíritas, e que, se Deus quiser, esse tempo não vai demorar muito, mas há um conforto na busca pelo Cristo. E nós nos acomodamos disso, e ele traz uma linguagem muito interessante, e ele diz assim, fala das igrejas amornecidas da atualidade, e os falsos desejos dos crentes que acreditamos que indo à igreja, ao templo, à casa espírita, uma vez por semana, fazendo o evangelho no lar, tomando água fluidificada ao passe, nós estamos cumprindo com prerrogativas que nos elevarão a Deus. Então ele nos dá uma chacoalhada, para que a gente lembre que é mais do que isso. Né? Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Vejam só. Então, assim como Cristo alertou a Paulo através de Ananias, que ele deveria sofrer muito por amor ao seu nome, é necessário que a gente guarde uma melhor noção do que é seguir para o Cristo. Quando ele nos chamou a todos, ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, enquanto a gente resolve as nossas pendências, que nós vamos quitando os nossos débitos, que a gente vai carregando a cruz. É as duas coisas ao mesmo tempo. Não é primeiro eu vou resolver para depois eu carregar a cruz. É ao mesmo tempo. Então, o primeiro propósito da obra é este, falar do esforço individual, do quanto que nos cabe em matéria de movimentar as nossas potências, os nossos esforços para alcançar o Cristo. E o segundo objetivo é ressaltar a necessidade de cooperação, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas está promovendo nessa integração. Sabedores que somos que somente pelo intermédio de muitas mãos, cada um de nós com o seu talento, é que nós chegaremos a algum lugar. E se nós hoje estamos aqui, não é apenas porque um dia nós tivemos um Paulo de Tarso. Sem Estevão não haveria Paulo. Sem Simão Pedro, o cristianismo não teria chegado até os nossos dias. Porque houve um momento em que o próprio apóstolo, o gigante apóstolo dos gentios, ele enfrentou Simão Pedro de público
porque ele estava descontente com aquela postura conciliatória de Simão Pedro, de aceitar as formalidades que Tiago abraçava do farisaísmo, do judaísmo da época, e levava para dentro da casa do caminho, sem entender Paulo ainda, no seu rompante de juventude, que aquela era uma medida protetiva. Porque se não fosse assim, a casa do caminho tinha acabado há muito tempo. E ele estava insatisfeito com aquilo e desafiou Simão Pedro de público diante daquela igreja nascente. Sabe aquela plantinha que está nascendo, que ainda tem raízes muito tenras, muito frágeis, recém se colocando debaixo da terra? Não vai aguentar uma tormenta. E se naquele momento Simão Pedro tivesse aceitado aquela provocação de Paulo, talvez hoje nós não tivéssemos o cristianismo, com a força que ele chegou até os nossos dias. Então sempre foi o esforço de um com a sabedoria do outro, né? Com a doçura de outro, com a candura de uma Abigail, com a força de um Paulo, com a amorosidade de um João Evangelista. Então a obra pretende ressaltar isto, o esforço de cooperação. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é um exemplo disso. Então é isso, esforço individual e a cooperação entre os homens. E para que a gente possa então continuar, saindo do prefácio, a gente precisa agora estabelecer um paralelo entre Gesiel e Saulo, que são os personagens da história, né? Da nossa história. Gesiel e Saulo, ao que tudo nos leva a crer, através da obra, eles constituíam um projeto de Jesus. O plano primeiro, ou o plano A, conforme queira. O plano de Jesus era que Gesiel e Saulo trabalhassem cooperando um com o outro. Porque eles tinham virtudes complementares. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é integral. Homem integral, com todas as virtudes plenamente desenvolvidas, só ouviam sobre a terra. Então vejamos, Gesiel e Saulo, eles ambos foram educados na lei mosaica. A primeira revelação, a lei de Moisés. E por aí a gente já percebe que a água pura que verte do céu, ela depende de nós mantermos o nosso vaso físico purificado para que ela possa ser oferecida aos nossos irmãos com a mesma pureza. E a gente vai ver que isso era diferente em Gesiel e em Saulo. Gesiel estudava essa mesma lei de Moisés para viver, para aprender para si, para melhorar-se, para testemunhar. E Saulo? Saulo estudava a lei para ensinar os outros, para doutrinar, para ampliar o seu poder, para servir-se das instituições do mundo, servindo a elas, não a Deus exatamente. E quantos de nós não faz isso? Quantos de nós não se debruça sobre os estatutos, documentos das mais diversas instituições, não apenas as religiosas, para que a gente possa ali nas entrelinhas caçar alguma particularidade, alguma possibilidade, para que eu satisfaça algum interesse pessoal? Esse jeitinho brasileiro que a gente tem de conhecer a lei para conseguir dar uma burlada. Saulo fazia assim. Ele não estava ali para servir a Deus, mas para servir-se de todo aquele contexto. Gesiel, como ele mesmo afirma para o seu pai, quando eles são despojados da sua casinha em Corinto, né? Ele afirma, o pai ali, assustado, muito entristecido com aquilo tudo, por eles terem perdido a última coisa que lhes restava. E Gesiel lhe afirma que ele se acalmasse, porque Deus era a casa e a bússola das suas vidas. Então, onde eles estivessem, encontrariam um abrigo.
Vejam só, Gesiel não conheceu o Cristo. Né? Gesiel não conheceu o Cristo, mas o seu coração já o aceitou muito antes. E quando ele tomou conhecimento na casa do caminho, através de Simão Pedro, através das anotações de Levi, do Messias, ele abraçou na hora, porque tudo o que ele tomava conhecimento, ele já sentia no coração. E aí está a diferença daquele que toma conhecimento e se deixa tomar por aquilo, embevecer por aquilo, que consegue aliar a cognição com o sentimento. Essa pessoa, ela consegue envolver aqueles a quem ela convive. Porque o coração está em jogo, a emoção foi chamada ao compromisso, que é o que Saulo não tinha. Saulo tinha a letra fria das Escrituras, não havia consolação, não havia o acolhimento que se tinha na casa do caminho, que se tinha nas palavras iluminadas e inspiradas de Gesiel. Tornado então Estevão, a fim de proteger o seu Salvador, né? O patrício Sérgio Paulo, que lhe concedera a liberdade do cativeiro nas galeras, pedindo a ele que modificasse o seu nome, a fim de protegê-lo, para que ninguém desconfiasse que tinha sido liberto por alguém do patriciado. E Saulo, se para Gesiel Deus era o templo e a bússola, era a casa e a bússola, para Saulo, quem era? Talvez por casa ele tivesse o templo, porque não se via sem as atividades no templo. O templo de Jerusalém era tudo para ele. E a bússola talvez fosse os dogmas, a que ele era tão ritualisticamente cumpridor, né? Tão severo observador, não é? Então a gente percebe assim que Gesiel estava pronto para peregrinar pelo mundo, para fazer essa viagem, essa jornada, né, da treva para a luz. E Saulo não. Saulo ainda precisava dessa união com Gesiel para que eles juntassem a inteligência brilhante com o coração amadurecido, que já pulsava com o Cristo. Gesiel era manso e pacífico, e Paulo, ele era indômito. Ele tinha uma energia em comum, ímpar, determinado, resoluto, fiel, apaixonado, intempestivo. A quantidade de adjetivos que Emmanuel coloca a respeito de Saulo nos dão uma noção do temperamento forte deste homem. Gesiel era nativo. Nasceu, cresceu, viveu em Corinto, indo depois, por conta da escravidão e libertação, parar em Jerusalém, na casa do caminho, e ali encontrou a morte, pelo apedrejamento. E Saulo? Saulo, ele era universal. Ele tinha o berço judeu, ele estudou com os maiores filósofos da época, de Atenas, de Tarso, de Alexandria. E ele era também cidadão romano, possuía esse título de cidadão romano. Ele falava com fluência o hebraico, o latim e o grego. Ele tinha um trânsito por todas essas culturas, em todo o mundo conhecido até então. Então a gente pode ver que há uma complementariedade entre os dois, porque a tarefa de expandir o evangelho aos gentios era uma tarefa hercúlea por si só. Saulo é que agravou grandemente as dificuldades por conta da sua insistência em não ouvir o chamado de Jesus, que lhe chamou das mais diversas formas, através de Abigail. O anjo que seria, no projeto inicial de Jesus, aquele ponto de união, aquele ponto de equilíbrio, aquele lugar de descanso para as lutas que eles enfrentariam, porque ela era um anjo exilado na terra, nas palavras de Ananias, uma doçura de criatura. Então esse era o plano inicial,
E aí a gente percebe uma das grandes lições atemporais e universais que essa obra nos lega. Porque quem conhecesse Saulo, nós mesmos, hoje, olhando o temperamento de Saulo, muitos de nós é acometido o seguinte pensamento: poxa vida, essa pessoa não é digna de servir a Deus. A gente não percebe que muitas vezes as pessoas que nós julgamos indignas são escolhidas justamente por aquelas capacidades que nós condenamos. Porque a questão dos nossos talentos, os talentos em si, eles são neutros, né? É como o dinheiro, ele é neutro, a riqueza em si. Nós é que devemos dar uma direção e um sentido que vá ao encontro do propósito do Cristo, da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, Saulo, com todas essas qualidades necessárias para empreender a luta árdua que eles deveriam empreender, junto com toda essa sabedoria, esse espírito já iluminado pelo amor de Jesus, que era Gesiel, eles encontrariam um no outro o complemento necessário para que a obra fosse levada a cabo. Tendo Abigail como ali o cimento que os uniria, o seu lugar de repouso. Mas o que Saulo fez com esse chamado, com esse projeto que Jesus fez dele? Né? É importante, agora eu me recordei, há uma afirmação, só para a gente não deixar passar essa lição, há uma afirmação do próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, os versículos 27 e 29, que fala a respeito disso. Sobre essa questão de Deus escolher as coisas que nós julgamos indignas, né, justamente por causa dessas condições que nós entendemos como não adequadas. Então ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então é importante que nós possamos trazer essa reflexão para as nossas vidas. Né? Porque como levar a luz a um meio que a gente desconhece? Aquele que já viveu no erro, no engano, no lodo e na lama, ele não tem muito mais condição, depois de fazer o movimento de sair dali, de voltar a falar para aqueles irmãos que ainda permanecem e encontrar êxito? Ou será que aquele que nunca conheceu esses lugares de treva, será que esses têm a melhor condição de levar a luz a esses irmãos? Então é importante que a gente reflita sobre isso, porque não poucas vezes os nossos julgamentos precipitados e definitivos alijam as pessoas das tarefas onde elas deveriam estar. Quantas reputações que nós não destruímos, porque o nosso juízo vê naquela pessoa inadequações. É importante que a gente vá fazendo esses paralelos para a gente poder trazer essas lições para as nossas vidas. Mas o que Saulo então fez desse projeto que Jesus amorosamente traçou para ele e para Gesiel? Contaminado pelo poder do mundo, pelo deslumbramento que ele via na sua carreira política, na sua carreira no templo, no Sinédrio, como doutor da lei, como juiz do Sinédrio, tomado pelas paixões do mundo, o que ele faz? Ele se deixa cegar. E o gatilho foi a inveja, o orgulho ferido, a vaidade. Para todos ele dizia que atacava os homens do caminho em defesa da lei de Moisés, quando na verdade ele não pôde suportar a preleção de Estevão. Aquele poder que magnetizava o público na sua oratória. E quando ele vai a primeira vez na Casa do Caminho, ele percebe muitos daqueles que lhe ouviam nas sinagogas ali ouvindo Estevão.
E ele, num primeiro momento, Emmanuel traça o perfil psicológico dele muito bem. Num primeiro momento, ele não pode acreditar, ele não dá o braço a torcer que aquelas pessoas estão ali para ouvir Estevão. E ele pensa, eles estão aqui para me apoiar. Mas aos pouquinhos ele foi percebendo, porque ele perdeu na arguição. Ele perdeu no embate retórico que eles tiveram. E ele se sentiu humilhado. E não bastasse isso ter acontecido na Casa do Caminho, quando ele foi chamado a explicar-se na sinagoga, ele foi humilhado novamente. Pelo poder do verbo inspirado de Gesiel. Porque ele era instrumento do Cristo, dócil, entregue nas suas mãos. Era a voz do Cristo falando por ele. E isso foi o que mortificou Saulo de Tarso. Foi isso que fez com que ele movimentasse todos os seus esforços no combate. A causa cristã. Então, o que aconteceu disso tudo? Desse esforço dele de rejeitar o plano de Jesus para ele? Estevão acabou sendo apedrejado, encontrou a morte, não sem antes abençoar o seu algoz, nos braços de Abigail, que teve a oportunidade de lhe ver nos instantes finais. E disse para ela que se conservasse ao lado dele, e ele desejava que Jesus os abençoasse, porque se Saulo tinha sido tão fiel a Moisés, quando ele conhecesse o Cristo, ele seria um servo excepcional. Então Estevão foi morto, ele abandonou a noiva por conta do seu orgulho, não poderia jamais desposar a irmã de Estevão. E isso enfraqueceu as suas forças orgânicas e ela acabou também encontrando a morte, mas não sem antes também tornar-se cristã, através do verbo de Ananias. E aqui fica outra reflexão para nós. Quanto tempo nós, por nossa vez, temos rejeitado as disposições do Cristo para as nossas vidas? Quanto nós nos temos colocado à disposição dele junto das paisagens e dos personagens que Jesus determinou para as nossas vidas? Ou quanto tempo nós ficamos esbravejando e relutando contra essas coisas, imaginando que deveria ser diferente, como Saulo fez? E dessa forma a gente vai acabar conseguindo tornar a nossa colheita mais amarga, sendo que ela poderia ser muito mais fácil, muito mais dócil. E então, o que acontece depois que ele perde a noiva amada? Ele poderia ali ter percebido, a noiva havia convertido o seu Cristo. Estevão era cristão. Gamaliel, o seu mestre no templo, já dava mostras que compreendia aquela doutrina e via luzes que na Torá ele não via. A lei Moisés não lhe dava as respostas. Ele poderia ali ter entendido e não ter começado aquela perseguição aos cristãos da forma como ele fez. Mas não. Ele continuou cego pelas suas paixões. E então ele segue para Damasco em busca de Ananias, aquele que tinha se atrevido a apresentar o Cristo para a sua noiva amada. Então, nesse percurso, Saulo é beneficiado pelo silêncio do deserto, porque a sua vida era um tumulto. A sua vida entre as atividades no templo, no sinédrio, as suas atividades esportivas, ele era corredor de biga, era um tumulto, não havia tempo para que ele pudesse parar e meditar. E então, beneficiado por esse silêncio do deserto, ele encontra o Cristo às portas de Damasco. Porque a gente precisa entender que Deus não é palavra, Deus é presença. E a gente precisa dar espaço nas nossas vidas para que ele fale aos nossos corações. E aqui vem mais uma reflexão. Quanto tempo nós temos nos dedicado para ouvir o Cristo no meio desse mundo tecnológico que a gente vive?
tão repleto de informações e de chamados o tempo inteiro, o telefone que não para de apitar nem um minuto, os compromissos que nos chamam. Nós temos dado o tempo que o nosso coração precisa para ouvir a Deus. Saulo, então, encontrou Jesus na estrada de Damasco. E as suas escolhas pretéritas traçaram, a partir dali, uma teia de sofrimentos redentores. Porque, inclusive, as perseguições contra os cristãos só foram severamente agravadas por conta do movimento que ele mesmo tinha iniciado. Veja só, que interessante isso, né? Então, essa colheita que ele teve era justa, era lei de causa e efeito. Era justo que ele fosse apedrejado, açoitado, achincalhado, porque esse movimento, ele que começou. E que bênção poder acertar o seu débito com a lei dentro da mesma encarnação. Então a gente percebe assim, que se houve um plano inicial de Jesus para Gesiel e Saulo, Jesus não modificou essa determinação. E esse plano seria levado a efeito com Estevão e Paulo. Porque a partir daquele momento, ele juntou o espírito de Estevão mais próximo de Paulo, e ele foi aquele anjo tutelar que o inspirou durante toda a sua vida. E aqui nós encontramos mais uma grande lição atemporal que essa obra nos traz, que é a unidade e o perdão. Porque vejam só, ao unir o primeiro algoz dos cristãos, o primeiro perseguidor, ao primeiro mártir, olha a lição que Cristo nos dá. A lição de perdão e de unidade. E todos os nossos argumentos separatistas e pueris, quando a gente quer classificar as pessoas, né? Esse serve para atrapalhar comigo, esse não serve, esse eu perdoo, esse eu não perdoo, todos eles vão por terra. Quando ele une o primeiro algoz ao primeiro mártir do movimento nascente. E então, Saulo, que cai aos pés do Cristo, chorando compulsivamente, porque bastava a presença do Cristo para que ele percebesse o quanto errado ele estava, o quanto as suas escolhas tinham sido equivocadas. Aquela conversão, ela foi automática, porque o poder magnético da presença do Cristo faz com que todas as nossas fichas caiam, porque na verdade a gente leva a vida se enganando a respeito das coisas que nos são convenientes e interessantes e que a gente não quer abandonar. E assim era a vida de Paulo. Então Saulo, né, ele ainda era Saulo de Tarso. Porque toda a vida que ele levava lhe era muito conveniente, mas no fundo da consciência que era justa. E que amava a Deus, sim, de verdade. Ele só precisava direcionar essas potências, como a gente falou há pouco. É uma questão de graduar a intensidade, direção, sentido das nossas forças, das nossas qualidades, das nossas virtudes. E lá no fundo ele sentia que estava errado. Então ele cai, cego, e pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E essa pergunta, ela ecoa até os nossos dias. Desejava Saulo um roteiro? Desejava ele que Jesus puxasse das suas túnicas alvas um roteiro por escrito e lhe desse: olha, Saulo, você vai até Damasco, você procura a hospedaria tal, que aí o fulano vai te procurar, depois você vai fazer tal coisa. Será que ele esperava isso? Será que nós não esperamos isso? Porque a gente faz nas nossas preces, nas nossas rogativas, a gente pontua ali, faz uma lista daquilo que a gente gostaria de Jesus e fica esperando uma resposta patente. Muitos de nós talvez esperássemos uma visita pessoal de Jesus, ou alguém que trouxesse com todas as letras a resposta que a gente precisa, ou que fosse um sonho muito objetivo,
né, que traçasse o que a gente está esperando de resposta. Não é isso. Quando que Deus, Jesus, sempre agiram e sempre agirão através das circunstâncias das nossas vidas. Então, se era assim que Cristo havia agido até então, só que Saulo estava cego, porque tinha lhe chamado através de Abigail, através de Jesiel, através de Gamaliel, através de Ananias, e ele não tinha enxergado. Então ele tinha os olhos que viam as coisas do mundo, mas eram cegos para as coisas do Espírito. Então, naquele momento, cegando os olhos do corpo, ele conseguiu ver com o Espírito. Ele conseguiu despertar. E entendeu que Cristo não mudaria a sua pedagogia. Levou um tempo, mas ele entendeu. Ele continuaria a falar através das pessoas e das circunstâncias. A diferença é que falaria agora para um homem desperto. E aqui vai outra reflexão para as nossas vidas. Como nós estamos? Nós estamos despertos? Nós estamos acordados? Ou nós transitamos no mundo num estado de dormência, de latência? Estamos dormindo ou já ouvimos o nosso chamado que Cristo nos fez? Porque cada um de nós tem um chamado. E Paulo não é privilegiado. A visita pessoal do Cristo foi o último, derradeiro recurso de Jesus para chamar aquela alma que ele tinha tentado, de todas as formas, acordar. Então agradeçamos nós pela forma como Cristo nos chama, porque se nós precisarmos da visita pessoal do Cristo, é porque a coisa está muito feia. Então, como que Jesus falou a Saulo? Através das pessoas. Então ele foi até Damasco, e quem que lhe visita? Depois de 3 dias meditando? Ananias. Aquele que ele buscava com carta, com ordem de prisão e provavelmente de morte. É aquele que vai lhe devolver a vista, lhe devolver a vida e abrir os olhos da alma para as coisas do Espírito. Lhe fala depois através de Gamaliel que quando ele encontra no deserto, no seu recolhimento da senectude, percebe que Gamaliel já havia percebido, compreendido que Jesus era o Messias. Fala também através de Prisca e Áquila, o casal que lhe recebe no deserto de Dan. Casal que tinha fugido de Jerusalém por conta das perseguições que Saulo houvera começado. O pai de Áquila havia sido morto por conta dessas perseguições. Lhe fala através de Simão Pedro, nessa voz conciliadora que nós já conversamos um pouquinho antes. Lhe fala através de Barnabé, o primeiro amigo da primeira expedição, a primeira viagem, um anjo de criatura. Através de Tiago, de Timóteo, de Tito, de Lucas, de Silas, de João. São tantos os personagens. Importante que a gente possa perceber o quanto que Jesus fala conosco todos os dias. O quanto que é importante que a gente desperte o quanto antes, para que não seja preciso um barulho maior nas nossas vidas, para que a gente acorde. É digno de nota também, depois desse momento, depois da conversão, a preparação de Saulo para o apostolado. Porque logo depois que ele converte-se ao Cristo, conversa com Ananias, percebe que estava em erro, o que acontece? Ele se empolga com aquilo tudo. E a empolgação não é boa conselheira, isso também cabe para nós. Quantas vezes a gente, depois de tomar conhecimento de alguma coisa que, poxa vida, a gente pensa, meu Deus, como isso aqui é verdade, como isso é certo, como eu não vi isso antes. A gente não é tomado daquele impulso de sair ensinando todo mundo? Mas aí fica a pergunta, será que a gente já
edificou aqueles conceitos dentro do nosso coração? Porque antes da gente construir fora, a gente tem que construir dentro. E Ananias tentou dizer isso para Saulo, mas Saulo não aceitou. Ele era aquele espírito indomável. E ele precisava ainda encontrar a direção e o sentido para essas qualidades que eram extremamente necessárias e benévolas para o trabalho árduo que ele ia empreender. Mas elas estavam fora de medida e Saulo não ouviu e ele correu para a sinagoga de Damasco para falar aos seus irmãos de raça o quanto que ele esteve em erro e que eles também estavam e convidá-los para o mesmo despertar. Imagina se esse negócio deu certo. Não deu, né? Ele saiu de lá, olha, por pouco não foi apedrejado. Então, quando ele volta mais humilde, percebendo que a gente não pode esperar a compreensão imediata dos homens, como ele não foi tocado pelo verbo de Gesiel. O verbo de Gesiel não bastou para convencê-lo. Então, ele conversa com Ananias, e Ananias lhe dá uma lição maravilhosa que serve para nós. Ele diz assim: antes da semeadura, é preciso amealhar sementes. Porque o que Saulo quis fazer é o que a gente faz também. A gente descobriu algo muito bom e sai com o alforje vazio querendo plantar no grito. Como se isso tivesse alguma chance de dar certo. E aí a gente vê tantas pessoas, né, jovens principalmente, com tanta vontade de transformar o mundo, mas que não conseguem manter em ordem o seu quarto. Então são todas lições que a gente precisa parar e pensar. E esse conselho de Ananias foi depois reforçado, vejam só, por Gamaliel, aquele que havia sido seu mestre, desde a infância, e por Simão Pedro. Todos dizem a mesma coisa e o aconselham a estagiar algum tempo no deserto. Essa é a ideia que Gamaliel lhe dá. Para que ele lá pudesse preparar-se, que ele pudesse aprofundar as suas raízes, que ele pudesse meditar em tudo que lhe tinha acontecido, que ele pudesse desenvolver afetos sinceros, porque até então suas amizades eram de conveniência. E quando ele tudo perdeu, ele não tinha mais amigos, porque eram os amigos da convenção do mundo. E ele aceitou. Afastou-se e foram 3 anos então no deserto. Abraçou novamente o tear, o ofício de tecelão que ele tinha aprendido na infância, e insulou-se no deserto por 3 anos e mais 3 anos depois em Tarso, como humilde tecelão. E quando ele, depois dos 3 anos do deserto, volta então à sua paisagem natal, que é Tarso, e busca a sua família, ele recebe a negativa de todos os seus amigos, de todos os seus familiares. E se vê então, realmente, definitivamente, sozinho no mundo. Muito entristecido, ele se afasta da cidade e encontra repouso, encontra abrigo em uma caverna próximo da cidade. E ali, depois de muitas lágrimas e preces fervorosas, ele até afirma em uma de suas cartas que não sabe se em sono, não sabe se acordado, mas que ele foi arrebatado. Ele teve a visão de Gesiel e Abigail em espírito. E ali ele recebe um roteiro de vida, o lema de Abigail, que é um roteiro de vida para todos, eu ia dizer cristãos, mas para todos os homens encarnados sobre a terra. Claro que o diálogo é um pouco mais extenso, né? Mas mais ou menos as perguntas de Saulo a Abigail são assim: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como compreender sinceramente e profundamente o Cristo? E Abigail lhe responde: ama. Porque Jesus é amor. Só se torna capaz de compreender o Cristo aquele que ama.
Porque Jesus ama a todos nós com uma intensidade que a gente não é capaz nem sequer de imaginar. Então ele precisava aprender a amar, senão jamais compreenderia o Cristo. E ele segue no seu questionamento mental. Como alcançar tão elevada expressão de esforço nesse sentido? E ela lhe responde: trabalha. Porque as mãos operosas, elas não encontram tempo para jogar pedras. A gente sabe, né, que a cabeça vazia é a oficina de quem que é. Então, que ele dedicasse a sua vida ao labor construtivo. E segue ele, inquirindo que providências adotar contra o desânimo destruidor. Porque os desafios não seriam poucos. E ele já entrevia isso pela negação dos seus mais próximos. Então ela diz: espera. Espera. Mas não é aquele esperar de quem olha para o relógio. Sabe? Aquele que planta já ansioso pela colheita. É o esperar de esperança. Daquele que sabe que lhe cabe semear o solo. Mas que o fruto vai vir no tempo de Deus. E a gente não sabe que tempo que é esse, porque é diferente do nosso. Não é como aquele que planta alface, que sabe que dali 7 dias vai estar comendo. Mas é como aquele que planta tamareira, e que sabe que só os seus netos vão desfrutar o fruto doce. Mas a alegria de saber que alguém vai comer esse fruto, basta para o cristão. Então é desse esperar que Abigail falava. E ele segue finalizando: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, que ele já tinha percebido. Então ela lhe diz: perdoa. Porque com o tempo a gente vai aprender que os homens são mais doentes, enfermos do que perversos. Então ele abraçou esse lema e a partir desse momento Paulo absteve-se de provocar situações como ele era acostumado, pelo seu espírito indômito, resoluto. E ele entendeu que um cristão se constrói no cotidiano, lá no nosso trabalho dentro de casa, sabe? Cuidando da nossa família, né? Cuidando às vezes daquele familiar doente. Eu ouvi certa vez uma frase maravilhosa que diz que caráter é aquilo que a gente constrói enquanto lava a louça. Eu achei isso fundamental e maravilhoso, porque é exatamente isso. E foi o que Saulo entendeu. Seria no labor, na humildade, no anonimato, no recolhimento, na meditação, na internalização, na vivência, no testemunho, na sua transformação patente, que ele se tornaria apto ao trabalho. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E foi o que aconteceu. Saulo tornou-se digno da tarefa, capacitado, não pronto, porque toda a sua vida foi aprendizado. Então ele foi chamado, o seu primeiro companheiro foi Barnabé, o seu primeiro local de estágio foi a igreja de Antioquia, e aí a obra segue. E aqui a gente vai parar de nos abster aos fatos da obra, mas já nos aproximando para a conclusão, a gente não pode deixar de refletir um pouco sobre o impacto do apóstolo Paulo no cristianismo. Ele é o responsável direto pela posteridade e fidelidade da mensagem do Evangelho de Jesus. Porque ele foi o único que conseguiu enxergar o que estava acontecendo na Igreja do Caminho. 2 igrejas haviam, Jerusalém e Antioquia. Mas as diretrizes eram de Jerusalém. Os apóstolos que tinham convivido com Cristo estavam lá. Simão Pedro, Tiago, João, Filipe. Mas a igreja havia sido cercada pelo farisaísmo, que já estava influenciando muito
as próprias práticas, operações dentro da Igreja do Caminho. Haviam apenas as anotações de Levi, que ainda não era nem o Evangelho completo de Mateus, eram algumas anotações. Simão Pedro, já um apóstolo que já tinha alguma idade, então ele entreviu naquele cenário que, em Simão Pedro desencarnando, era muito fácil deturpar as anotações de Levi e que o farisaísmo tornasse Jesus apenas como mais um dos profetas. Então ele percebeu que para salvar a mensagem do cristianismo, ele precisava ser universalizado, porque quando a gente espalha uma ideia, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Kardec utilizou esse critério da universalidade dos espíritos para testificar das mensagens que recebia. Chico fez isso através das suas obras, Divaldo através das suas palestras nos 5 continentes do nosso planeta. Então, ele levou o cristianismo expandindo aos gentios, e por onde ele ia, cópias eram feitas das anotações de Levi, igrejas eram fundadas. Ele fomentou o surgimento dos novos evangelistas, e assim surgiu João Marcos, sobrinho de Barnabé. Assim surgiu Lucas, que inclusive é o responsável por ter cunhado o termo cristão. Até então eles se chamavam homens do caminho. E olha só a importância da cooperação. Alguém que tinha chegado há pouco na igreja de Antioquia e já tinha percebido, poxa vida, homens do caminho, até o mal tem seus caminhos. É preciso que nos chamemos de cristãos para lembrar daquele a quem servimos. E vejam só, ele fez isso, construiu uma rede de concurso fraterno sem internet. O que faria Paulo hoje com internet e com redes sociais? O que temos nós feito dessa ferramenta que veio de forma neutra, como todas as coisas, mas a gente, por se lambuzar dela, acaba fazendo dela muitas vezes motivo de nossas quedas. O que temos postado nas nossas redes, como temos nos expressado, temos sido caridosos. Enfim, mais uma lição. Sobre a personalidade de Paulo residem as 3 revelações. Ele foi rabino judeu, cristão reformado e foi precursor do espiritismo, porque ele tinha a perfeita noção da imortalidade da alma. O dom da profecia, que é o mediunismo, era comum nas igrejas que Paulo fundava. E, inclusive, havia todo um conjunto de orientações que são a base das nossas reuniões mediúnicas. Se nós pegarmos a organização daquele momento das profecias, a gente vai ver que é a base das nossas reuniões mediúnicas. E ele nos deixou diversas lições atemporais e universais. Sacerdócio e trabalho, nos mostrando que o cristão deve viver pelo suor do seu rosto para não ser pesado a ninguém, e ele sempre viveu do seu tear. Ele inspirou a Pedro para que montasse uma estrutura de trabalho dentro da Casa do Caminho, com aqueles convalescentes que já tinham capacidade de trabalhar de alguma forma, para que não fossem pesados a ninguém e não dependessem tanto do farisaísmo para manter aquela instituição. E ele tem uma afirmativa maravilhosa, ele diz: onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. Porque o ócio leva à intriga, à discussão e não poucas vezes à violência. Orgulho e humildade, ele é a prova patente da transformação. Lucas, certa feita, na despedida no porto de Cesareia, quando ele está sendo levado preso para Roma, diz a Paulo que grafaria nas páginas de Atos o quanto ele tinha sido amado. E ele recusa. Ele diz: não faça isso. Não registre méritos que nós não temos. Essas pessoas estão aqui por amor do Cristo. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. E se não fosse por Ele,
eu ainda estaria em erro. Vale a pena. A leitura dessa passagem é lindíssima, é belíssima. E Lucas aquece e ele não faz menção particular nenhuma ao quanto Paulo for amado. Se reconhecia devedor de todos, porque ele muito tinha errado, como todos nós. Então tudo que a gente faz é misericórdia divina para que a gente possa resgatar um pouquinho dos nossos débitos através do trabalho e não tudo pela dor. Restabeleceu a função das igrejas, porque as igrejas nascentes não eram essas igrejas amornecidas que Emmanuel nos fala. Era um local onde as pessoas se reuniam realmente por laços fraternos, sabendo que poderiam ser perseguidas e levadas a sacrifício por conta daquela fé. Mas eles não abriam mão. E a gente só está aqui por causa desses primeiros missionários. Então, meus queridos, nos encaminhando agora sim para a finalização. Nós colhemos várias lições que fomos comentando aqui. Mas a grande lição da obra é a grande viagem que Paulo fez. Maior do que todas as viagens físicas que ele fez, que foram 4. Atos nos dá a conhecer 3, mas a obra nos dá a conhecer uma 4, porque ele chegou até a Espanha, e isso não está registrado em Atos. Mas a grande viagem, a 5ª grande viagem que Saulo fez, e que é a viagem que Jesus convida a todos nós a fazer, é a grande lição que Paulo tem a nos deixar. Porque se nós pudéssemos imaginar um quadro paralelo, comparativo, de um lado, aquele jovem, resoluto, juiz do Sinédrio, doutor da lei, determinando o apedrejamento de Estevão. E ao lado, imaginemos o ancião Paulo, alquebrado, cheio de cicatrizes, franzino, pele queimada do sol, de joelhos, diante do seu carrasco, que fora designado para decepar a sua cabeça. A gente vê uma transformação física que, aos olhos do mundo, a gente diz, poxa, como ele ficou feio. Mas aos olhos do espírito, ele fez uma jornada interior que fez com que o seu espírito ficasse radiante, cada vez mais belo. A gente vai ver que a distância que separa esses 2 homens que são o mesmo espírito não são de 30 anos, é de anos-luz. Inclusive é ele quem encoraja o seu algoz a cumprir o seu dever, porque ele tremia diante daquele homem tão pequeno, tão alquebrado e ao mesmo tempo tão forte de espírito. Ele se sentia pequeno diante daquele homem que ele tinha a incumbência de matar. E às vezes a gente pensa assim e comenta, né? Eu vou precisar de muitas encarnações para que eu possa resgatar os meus débitos. Meu Deus, isso eu vou deixar para a próxima. Se a gente pensar que Paulo fez em 30 anos, a gente é obrigado a refletir que talvez falte um pouco mais de vontade e de esforço de nossa parte. E qual foi a recompensa disso tudo? Ao desencarnar, ele é recebido por todos aqueles amigos queridos, a começar por Ananias, Gamaliel, uma legião dos espíritos que ele amparou, que ele amou, que ele consolou. E depois de visitar todas as igrejas bem amadas, quando ele está lá no Monte do Calvário, onde ele pede para ir para orar a Cristo, e ele de joelhos orando fervorosamente, vem a recompensa, porque ele percebe como que se o céu tivesse se aberto e Jesus caminhando em sua direção, com Estevão à sua direita e Abigail do lado do coração. E ele, como criança,
resiste àquela vontade de correr e abraçar, porque ele tinha aprendido na sua vida a adiar os seus desejos para abraçar a vontade do Mestre, para que ela se fizesse. Então ele olha para Jesus como quem pede permissão. E aí tem uma fala maravilhosa que encerra a obra, quando Jesus diz: sim, Paulo, sê feliz, vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E aí a gente percebe o quanto é possível avançar no tempo, quando nós nos unimos às coisas que são atemporais. E essa é a viagem que Jesus convida a todos nós fazermos. Mas para isso é necessário que a gente empreenda um esforço que não é pequeno. A gente precisa matar o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios, abandonar os benefícios e as conveniências do mundo para poder seguir com Jesus, para que um dia possamos estar ao lado dele. Meus queridos, poderíamos falar muito mais, mas acho que já avançamos na hora, a gente começou com um pouquinho de atraso, já temos elementos para que a gente possa refletir, né? Que o trabalho do Cristo através de Paulo, na verdade, foi o trabalho do Cristo em Paulo. E quando Jesus se propõe a trabalhar no mundo através de nós, na verdade, primeiro ele está fazendo uma obra em cada um de nós. E quanto mais a gente se entregar de boa mente, mais rápida essa obra vai alcançar a perfeição. E o brilho a que somos destinados, né? Vós sois deuses, a luz do mundo, o sal da terra. Luciano, como é que está aí a nossa audiência? Belas e profundas reflexões, Sandra. Muito bonito. Eu acompanhando aqui os comentários. A palestrante nos emociona com Paulo, que nos chama a enfrentarmos a nossa estrada de Damasco. O pessoal se sensibilizando, eu me sensibilizando com você, e tenho certeza que toda esta reflexão, esses momentos que tivemos nessa noite, tocou e irão tocar os corações de todos, não há dúvida nenhuma. Somos muito gratos e certamente iremos nos encontrar em outras oportunidades aqui, através da internet, que, como você disse e questionou, o que estamos fazendo destas ferramentas, como as estamos utilizando. Então, que essas pessoas que nos acompanharam continuem nos acompanhando, é importante que vocês deem o seu like também, para que cada vez mais, através do YouTube e redes sociais, consigamos chegar mais longe, que esse é o nosso objetivo. Compartilhar essas palavras, esse estudo, essas energias maravilhosas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Luciano. E nós gostaríamos que você fizesse a nossa prece de encerramento. Então nós convidamos a todos, possamos nos irmanar em pensamento, em sentimento, que possamos elevar aos céus, a Deus, a Jesus, a esses apóstolos das primeiras horas do cristianismo, ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Estevão, a Simão Pedro, a Tiago, a todo o colégio apostólico.
elevamos os nossos mais sinceros sentimentos de gratidão, porque só estamos hoje aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque um dia o seu sangue, o seu esforço, o seu trabalho, o seu suor regaram o solo do nosso planeta, o solo do cristianismo. Graças te rendemos, Jesus, por nos buscares incessantemente. Perdão te pedimos pelas tantas vezes que não te percebemos, pelas tantas e pueris exigências que te fazemos. Mas por acréscimo da tua misericórdia nós te rogamos, Senhor, nos dai olhos de ver, nos dai ouvidos de ouvir, nos dai coração de perceber-te, para que possamos, Senhor, seguir as estradas do mundo de uma forma mais amena, nos entregando dóceis ao teu chamado, instrumentos nas tuas mãos, ferramentas da tua seara, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui reunidos e te pedimos as bênçãos por todos aqueles que nos assistiram, por todos os nossos familiares, por todo o nosso estado, por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, por todas as criaturas que sofrem e por todas as criaturas que fazem sofrer. Que possamos um dia, Senhor, nos unirmos todos, verdugos e mártires, como ovelhas do teu aprisco, todas no mesmo pasto, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, mais uma vez te agradecemos. Agradecemos a nossa querida amiga Aline, que está conosco nas segundas-feiras, também nos dias das meditações online e nas quartas-feiras, nos dias das exposições doutrinárias. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Luciana. Obrigada, Aline. Obrigada, Sociedade. Nós é que te agradecemos. Obrigado a vocês que nos acompanharam e uma boa noite, uma boa semana a todos nós. Paz e luz. Que assim seja. Até. Tchau. Fiquem com Deus. Olá, nós da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas convidamos toda a comunidade surda a se juntar a nós nas palestras online todas as quartas-feiras às 20 horas. A meditação online todas as segundas-feiras às 19h45 e a estarem sempre em contato conosco para se informar sobre os cursos que oferecemos dentro da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos à SCE. Nos encontramos segundas e quartas-feiras no Instagram, Facebook ou YouTube da SCE.